Glória a Deus, já me sinto honrado e por esta honra eu quero agradecer a Deus, ao nosso pastor, ao presbítero Góes, que é o coordenador geral da juventude aqui em Rio Largo, a liderança da coordenação aqui da região 1, na pessoa do diácono Fabrício, entre outros os companheiros que estão à minha retaguarda, homens que confesso dizer que digno não sou de atar as suas alparcas, e implorava ao presbítero Nedes para que ele assumisse a tribuna e pregasse no meu lugar, mas ele não quis aceitar as minhas solicitações. Porém, de certo, Deus tem uma palavra para o nosso coração. Nós não chegamos aqui por um acaso. Estamos debaixo de um propósito. É o pré-impacta. Daqui a pouco estamos em uma vigília para a glória de Deus. E Deus certamente fará coisas surpreendentes no meio de nós. Aos que podem, abra sua Bíblia na segunda epístola, na segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 16 e o 17, que diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Glória a Deus. É bem verdade que alguns historiadores, homens dedicados e comprometidos com a palavra de Deus, vão dizer que Paulo escreve 3 cartas à igreja de Corinto. Porém, uma foi extraviada e apenas 2 é registrada. E contudo precisamos entender como um homem, como Paulo, pôde escrever cartas às igrejas, pôde deixar o seu legado, pôde mudar a sua vida. Nós conhecemos a história deste homem. Nós sabemos que ele perseguia a igreja. Contudo, a história vai dizer que Paulo, aos 14 anos, depois de ficar órfão de mãe, é levado pelo seu pai à sinagoga. E a história diz que Paulo, ou Saulo ainda, é matriculado na escola de Gamaliel. E Paulo cresce e se torna um grande homem, com uma grande autoridade e de um grande conhecimento. Nós vamos ver que depois do martírio de Estevão, Paulo ele observa aquela cena, toma gosto, pede autorização para perseguir, para acabar com a igreja do Senhor. Nós sabemos que pelo caminho Paulo ele tem um encontro com Deus. A sua história muda, o seu nome muda. Paulo é convertido e convencido pela palavra de Deus. E agora Paulo, depois de recuperado, ele volta a Jerusalém. Ele busca conhecer os discípulos de Jesus.
e se apresentar a eles e falar acerca da sua convenção. Porém, pelos discípulos, Paulo foi aconselhado a não continuar pregando ou parar, porque todos o conheciam e sabiam da sua história e não teriam ouvidos ao que ele pudesse ministrar. E a história diz que Paulo retorna, e Paulo fica 14 anos à espera de alguém. Paulo fica 14 anos reservando-se e esperando que alguém fosse ao menos lhe visitar. Mas a história diz que depois de 14 anos, Deus levanta Barnabé, e Barnabé vai encontrar com Paulo e o chama para a obra missionária. Aí nós vamos ver Paulo saindo para as suas primeiras viagens missionárias. Quando de repente agora Paulo, ele viaja, ou na sua segunda viagem missionária, quando Paulo vai fundar a igreja em Coríntios, a história diz que quando Paulo ele viaja, antes de chegar em Coríntios, ele para em Filipe. E quando Paulo chega em Filipe, ele é açoitado, ele apanha, é preso. Mas dentro da prisão, a Bíblia diz que ele, juntamente com Silas, cantavam e adoravam a Deus, de sorte que as cadeias se quebraram, ao ponto daqueles que estavam presos ficarem livres. E Paulo ali estava. E quando um dos soldados que guardava a Paulo viu que todos estavam fugindo, ele temeu tirar a sua morte, ou ele tentou tirar a sua morte. E Paulo grita e diz: não faça tal coisa, porque todos aqui estamos. E ele pede e diz: como faço para também servir a esse Deus que quebra as correntes, que quebra as cadeias? Sabe o que é interessante? É que Paulo vai dizer: não se preocupe, pode avisar que todos nós estamos aqui. E quando aqueles que haviam prendido Paulo deram a ordem para soltar, Paulo disse: não. Quando foi na hora de nos prender e de nos açoitar, eles vieram e nos prenderam. Mas agora, quando souberam que somos cidadãos romanos, eles dão ordem para que venham nos libertar. Não, eles que venham até aqui. Eu não vou sair daqui de qualquer jeito. Eles vão ter que se humilhar, vão ter que reconhecer o seu erro, e vão ter que vir aqui dizer que nós não tínhamos culpa nenhuma. Aí os irmãos pegam Paulo e levam ele até Tessalônica. E quando Paulo chega em Tessalonicenses, ou em Tessalônica, ele vê que lá tem uma sinagoga. E Paulo vai pregar na sinagoga, discutir acerca da palavra e dizer que Jesus era o Salvador, e que Jesus era quem haveria de salvar a humanidade. E aqueles que ali estavam, alguns judeus, ficam incomodados e começam a perseguir Paulo e o expulsa. Mas Paulo vai dizer, quando escreve aos Tessalonicenses, Paulo vai dizer que eles o conheciam e sabiam que quando ele chegou lá, não chegou por um acaso, mas foi porque Deus havia o enviado. E quando chegou ali, não pregou o que ele queria, mas falou a verdade que Deus havia determinado. E eles vão dizer: vocês sabem como eu cheguei aqui, porque quando estava em Filipe apanhei. Vocês viram como eu cheguei, mas cheguei aqui dizendo que Jesus é quem pode mudar a história daqueles que acreditam nele, que Jesus é capaz de transformar vidas daqueles que acreditam. Mas Paulo é levado para outra cidade. E levam Paulo agora para Atenas. E quando Paulo chega em Atenas, a Bíblia diz que ele começa a observar que naquela cidade havia alguns altares. E Paulo começa a pregar.
E quando Paulo começa a pregar acerca de Jesus, aqueles grandes pensadores, os filósofos, começam a questionar. E eles questionam acerca daquilo que Paulo está pregando e diz: quem é este que está fazendo tanto barulho, falando acerca de um Deus a qual nós não o conhecemos? E eles pegam Paulo e levam até ao Areópago, o lugar onde eles se reuniam para discutir. E perguntaram a Paulo o que era que ele estava pregando. E Paulo vai dizer: eu observei que em todos os lugares existem altares, e cada altar tem o nome de um Deus. Mas também percebi que dentre esses altares está um escrito ao Deus desconhecido. E a este que vocês dizem não conhecer, é o que eu vos apresento. Porque este foi quem criou os céus e a terra. Porque este é o único capaz de mudar a história de uma humanidade. Porque este veio para salvar o mundo do seu pecado. Mas Paulo viaja até Betina. E quando Paulo chega em Betina, alguns irmãos, ou alguns judeus, melhor dizendo, de Tessalônica, souberam que ele havia chegado lá. E foram lá para expulsá-lo de novo. E Paulo agora chega em Coríntio. E quando Paulo chega em Coríntio, ele funda a igreja do Senhor. Uma igreja que é próspera. Uma igreja que tinha os dons. Uma igreja que prosperava. E quando Paulo ele passa algum tempo, Paulo sai de Coríntios. E Paulo agora decide escrever uma carta. E esta carta era para aconselhar os irmãos. Mas a carta que Paulo escreve não foi muito bem aceita. E Paulo fica triste, angustiado, porque os irmãos não receberam a sua carta de aconselhamento. Aí Paulo, por Tito, envia uma outra carta, e é esta carta que não chega. Mas Paulo depois escreve uma outra carta. Quando ele chega na Macedônia, ele se encontra com Tito, e Tito fala acerca da igreja em Coríntio. E Tito fala acerca que a igreja havia prosperado, que a igreja estava bem. Aí Paulo agora escreve a sua segunda carta. E esta é a carta que Paulo escreve para novamente aconselhar os irmãos. Preocupado com a sua fé. Preocupado com como eles estavam. E Paulo vai dizer que eles deveriam estar firmados e que não deveriam se preocupar com aquilo que estavam falando ou com aqueles que haviam ou estavam ensinando heresias. Estavam pregando uma outra coisa. E Paulo escreve com este propósito. E quando nós nos deparamos com o capítulo de número 4, nós vamos ver que Paulo, ele está anunciando a Cristo como um assunto único do seu ministério. Paulo está aconselhando e falando aos irmãos acerca de Cristo. E falando dessas verdades, Paulo está querendo estimular a fé dos irmãos a permanecerem firmes, a permanecerem inabaláveis. Contudo, na sua preocupação, Paulo, ele fala para que os irmãos não percam a sua fé. Aí no versículo de número 5 ele vai dizer: porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Aí no versículo 7 ele vai dizer: temos porém esse tesouro em vaso de barro,
para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo vai dizer, olha, nós temos este tesouro guardado em vasos de barro. Os vasos de barro em que Paulo faz menção eram vasos selecionados, eram vasos que nem todo mundo podia ver, mas quando alguém queria mostrar o seu tesouro, ele o levava para o lugar aonde estava guardado o seu vaso, e ele mostrava o vaso, e ele dizia, este é o vaso que guarda, que contém o meu tesouro. Aí Paulo ele faz esta aplicação dizendo, porque o nosso tesouro estará em vasos de barro, para que com excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo estava dizendo, ora, aquilo que o Senhor quis guardar, Ele guardou em nós mesmos, Ele nos escolheu como um vaso de honra e colocou sobre nós o seu tesouro. Paulo estava dizendo, ora, Ele deu a cada um de nós a certeza de que Ele estaria voltando, e Ele disse, antes que eu volte, eu não vos deixarei sozinhos, mas eu depositarei em você o melhor que eu tenho. Eu escolhi você para fazer de você algo em destaque. Eu te escolhi para depositar sobre você o meu espírito, e este há de te consolar. Você é o vaso que Deus escolheu para guardar o melhor que Ele tem. Diga para quem está do seu lado, Deus te escolheu para guardar em você o seu tesouro. Então não desespere, não fique aperreado, não fique preocupado. Tem algo dentro de você que te conforta, que te consola. E Paulo vai até dizer que quando é preciso, ele geme com gemidos inexprimíveis. Mas sozinho você não fica. Sozinho você não está. Paulo, quando escreve a segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 4, Paulo está fazendo referência para que os irmãos se fortalecessem, acreditassem e permanecessem juntos, acreditando que Jesus mudaria a sua vida, mudaria a sua história. E Paulo vai dizer que as perseguições, que as dificuldades, que as desilusões não se compararia com aquilo que Deus ainda há de revelar em nós. Ainda tem algo de Deus para ser revelado em você. É preciso ser resiliente, é preciso esperar o que Deus tem. Seja resistente. Resiliência é o tema, e resistente é o que precisamos ser, porque resiliência é a força propulsora que nos faz se adaptar ao sistema, não de maneira a aceitar o que ele quer fazer de nós, mas ele nos faz adaptar-se de forma pela qual nós suportamos, nós acreditamos, nós não desistimos, nós não pensamos em desistir. Por quê? Porque mesmo o sistema opressor, oprimindo, mesmo o sistema querendo acabar conosco, nós nos adaptamos a ele de forma que tudo quanto eles fazem, nós não sentimos dor, nós não sentimos nada. Por quê? Porque a presença de Deus, o Espírito que habita em nós, nos faz resistir. Esta resiliência é que nós precisamos ter diante desses últimos dias. Acreditar que Deus não desistiu de nós. Mesmo sofrendo, mas adaptado ao sofrimento. O sistema é opressor, mas você é resiliente. O sistema aperta, mas você é resiliente. O sistema, ele é de forma que ele aperta tanto
tanto, e as pessoas dizem, vai ser agora, mas você diz, não, eu ainda estou ligado, eu sou formado, o meu caráter é diferente, a minha formação é diferente, eu não sou qualquer um, eu fui escolhido para que o nome do meu Deus, através da minha vida, fosse glorificado. Eu preciso estar de pé para que ele seja glorificado. É através do meu sofrimento que ele é glorificado, e aí quando ele for glorificado, pode vir o que vier, mas nada vai me atingir, nada vai chegar, nada vai te atingir. Sabe por quê? Porque as mãos do Senhor estão estendidas sobre a tua vida. O que Paulo queria que os irmãos entendessem, olhe, diante de qualquer coisa, não desista, porque Jesus morreu por nós, porque Jesus decidiu nos escolher, e João vai dizer que foi ele quem nos escolheu, porque nós não tínhamos direito algum de escolher a ele, mas ele disse, eu escolho você. Diga para essa pessoa que está do seu lado, ele te escolheu. Ele te viu quando ninguém te viu. Quando você estava por detrás das malhadas, ele viu você. Aí ele disse, é você mesmo. Eu vou mudar a tua história. Eu vou transformar a tua vida. Eu vou fazer em você o que ninguém pode fazer. Eu vou te fazer florescer quando quiseram te jogar no fogo. Porque é ele que muda a história. Porque é ele que muda, é ele quem faz, é ele quem restaura. Nós somos resilientes, nós somos fortes, nós somos indestrutíveis. Ainda que queiram nos destruir, eles não podem. Jó vai dizer isso, quando reconhece no capítulo 42, Jó vai dizer, Senhor, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus projetos, nenhum dos teus planos, nenhum dos teus pensamentos poderão ser impedidos ou frustrados, poderão ser destruídos. Os teus projetos não podem ser aniquilados. Você é um projeto de Deus, você é o projeto de Deus, você é o projeto que Deus escolheu para honrar, glória a Deus, para que o nome dele fosse glorificado. Resiliente é se adaptar ao sistema, mesmo sofrendo, mas dando glória, mesmo passando por lutas, mas adorando. Ser resiliente é que mesmo sendo atingido, tem certeza que ele não vai ser, glória a Deus, abatido. Pode até ter atingido você, mas você não vai ser abatido, você não vai ficar para trás. Você não é um projeto esquecido, você não é um projeto abandonado, você é um projeto indestrutível. Você é resiliente, você tem aquilo que eles não têm. Sobre a tua vida habita aqueles que não habitam naqueles que estão no mundo. É preciso reconhecer a santidade de Deus. É preciso se motivar diante das perseguições. As provações são permitidas por Deus. Porém, Deus nunca vai nos provar além das nossas capacidades. Se Deus permite passar pela prova, é porque Ele sabe que nós temos capacidade. É porque Ele acredita em nós. Deus não vai permitir que aquele que não tem condição passe por situação difícil. Os irmãos lembram de Pedro. Pedro se achava capaz de tudo. Pedro se achava forte mais do que os outros. E Jesus vai dizer, olha Pedro, Satanás me pediu para se andar contigo e eu não permiti. Por quê? Porque eu olhei para você e vi que você não tinha condição. Mas quando você está passando por provações, Deus olha para você e diz, deixa provar. Eu sei que Ele é capaz. Eu sei que ela suporta, eu sei que ele tem condição, eu sei que ele sabe que eu estou com ele, mesmo sem saber o porquê, ele está sendo provado, ele não vai desistir. Ser resiliente é ter certeza da fé que você tem e acreditar que ele é capaz de mudar a situação pela qual você está vivendo.
é acreditar que, mesmo que o dia de hoje foi difícil, o de amanhã vai ser diferente. Sabe por quê? Porque nós vivemos de novidade, pastor Neto. É a novidade de Deus todos os dias em nossas vidas. Nós nunca vamos viver o mesmo dia. O dia que nós vivemos hoje, amanhã será diferente. Nós nunca vamos repetir o mesmo dia, e Deus nunca revela aquilo que Ele tem projetado para nós. Por quê? Porque Ele quer que nós vivamos a expectativa daquilo que Ele está preparando. Para quê? Para aguardar o melhor dele e aquilo que Ele tem. Sabe por quê? Deus não revela o melhor ou o dia que Ele tem para nossas vidas, porque se Ele revelar, Satanás adentrava com maior força. Mesmo sem saber como vai ser o nosso dia, o nosso adversário tem se levantado, tentado nos desanimar e nos destruir, mas Deus sempre nos dá o alerta: esquece as afrontas dele, vive o que eu preparei para você, continua na minha presença, porque eu preparei algo novo. É novidade, a novidade é coisa nova. O que Satanás faz, todo mundo já sabe, é perseguir, é tentar matar, é tentar derrubar, mas o que eu tenho só eu sei. Então vive o que eu tenho. Seja resiliente, seja resiliente para não perder o que eu preparei para você. Ser resiliente. Glória a Deus. Através dos altos e baixos da vida, podemos nos apoiar nas promessas da vida eterna e na certeza de que Deus é fiel para cumprir suas promessas. Em suma, a resiliência, segundo a Bíblia Sagrada, é mais do que uma habilidade humana, é uma forma espiritual que nos capacita a enfrentar as adversidades com coragem, fé e esperança. Ou seja, a resiliência é muito mais do que uma habilidade humana, é algo sobrenatural que nos proporciona esta identificação de saber que a fé que temos nos traz a esperança de acreditar que Deus vai mudar e Deus vai fazer e as coisas vão acontecer. É a certeza de acreditar, como Paulo disse no versículo de número 18, naquilo que nós não estamos vendo, mas naquilo que nós não vemos é o que nós acreditamos e temos a certeza, porque todo este sofrimento, ele vai dizer, porque toda esta tribulação vai produzir em nós um peso eterno de glória muito excelente. Paulo está dizendo, esta perseguição, provação vai produzir em você uma certeza ainda maior, uma certeza ainda maior de que nós temos uma glória muito excelente. Isto se revelará diante daquilo que nós estamos vivendo. Precisamos viver para poder entender, para poder ter experiência. Cada momento, cada dia é uma experiência nova, é um momento único. De uma coisa temos certeza, é o que o nosso adversário está de pé tentando nos derrubar. E temos a certeza ainda que, mesmo não sabendo como vai ser, ou como Deus vai fazer, temos a certeza de que Deus está trabalhando, de que Deus está produzindo, de que Deus está fazendo alguma coisa nova. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas uma coisa eu posso te dizer, que através da certeza e da fé que você tem, Deus vai mudar o contexto da história. Deus vai transformar em bênção aquilo que tentaram trazer em maldição sobre a tua vida. Deus vai fazer coisa extraordinária acontecer. O sobrenatural de Deus vai chegar na tua vida, vai acontecer. Novidades vão acontecer, enfermidades serão repreendidas. Deus transformará a tua vida em bênção. Não se preocupa, continua vivendo o que Deus projetou para você. Seja resiliente, não se desespere, porque tudo isso que nos persegue
vai produzir em nós um peso eterno de glória. Quanto mais perseguição, maior o peso de glória nós vamos suportar. Nós temos força para suportar. Sabe o que é que eu acho interessante? Quando falo de suportar, eu lembro que nós temos que ser unidos e ajudar uns aos outros, carregando o fardo um do outro. Aí eu lembro de quando o salmista escreveu o Salmo de número 84. E eles diziam que todos os anos eles saíam em peregrinação, porque eles desejavam chegar em Sião e poder prestar um culto de adoração a Deus. A história diz que eram 3 dias para chegar em Sião. Mas durante os 3 dias tinha os obstáculos. Tinha tempestade do deserto. Tinha o sol causticante do deserto. Tinha as serpentes do deserto. E depois de atravessar tudo isso, tinha o que ele vai dizer, o vale de Baca, o vale das lamentações. E que mesmo atravessando tudo isso, quando chegava de frente ao vale de Baca, tinha alguns que queriam desistir. E aqueles que queriam desistir eram reanimados. Porque existiam por detrás dele alguns resilientes que diziam: não, nós atravessamos todo o deserto, vamos atravessar o vale de Baca junto. O que dá para você, dá para mim. Eu não vou te deixar para trás. Nós saímos de casa dizendo que chegaríamos em Sião, e Sião está bem ali. Nós não podemos perder o objetivo. Nós estamos indo para Sião. Satanás está tentando nos tirar do caminho para Sião, mas nós somos resilientes. Nós vamos atravessar, e quando força não tiver, nós vamos pegar um na mão do outro e vamos dizendo: quando eu me cansar, você me puxa. Quando você cansar, eu puxo você. Mas sozinho você não fica. Eu não vou te deixar para trás. Nós vamos chegar junto, porque o nosso objetivo é Sião. Se você puder, olha para quem está do seu lado e diz assim: eu não vou te deixar para trás. Eu tenho que chegar com você. Nós estamos no mesmo propósito. Nós somos resilientes. A promessa é que nós chegaríamos lá. E nós não podemos perder. Nós não podemos ficar para trás. Nós não podemos desistir. Nós somos resilientes. A força propulsora é acreditar e nunca desistir. O que nos faz caminhar é aquilo que está dentro de nós. É aquilo que só o Senhor tem acesso. Ele fez uma promessa para você. Ele disse que seria com você e que nunca te abandonaria. Oh, Rebecanda Dai. Aramando Robiadai Darabia Sor. Decantou Redecamanabria Sor. Ele está dizendo: eu sou com você. A promessa não está esquecida. Eu te conheço, foi eu quem te formei. Arabiadai Kamandarabiadai. Decanjo Renabria Sou Becavianai. Uma vez eu cheguei na igreja lá, quando estava dirigindo a congregação em Marília. E eu passei mal na igreja e fui para o hospital. Eu cheguei no hospital, a glicose estava 410. A pressão estava 20/15. O doutor olhou para mim e disse: meu filho, o que é que você está fazendo? Eu disse: pastor. Eu disse: doutor, eu estava na igreja. E ele disse: você é crente? Sou. Ele disse: olhe, eu vou dizer uma coisa para você, tome cuidado. Você é diabético, não sabia não? Eu disse: não. E não estou nem preocupado com ela, doutor. Eu quero que o senhor me mande para casa. Ele disse: não tem como eu liberar você. Eu disse: pode liberar, porque eu sei que o Deus que eu sirvo, Ele vai curar a minha vida, vai me dar saúde. De novo ele disse: não, você está blasfemando, está falando que não sabe. Eu estudei e sei que você está a ponto de ter um infarto. E eu disse: doutor, não.
Ele disse, você é daquele que é doido, né? Eu disse, eu sou desse daí. Ele disse, olha, eu vou aplicar, eu vou fazer uma medicação, e quando baixar alguma coisa, eu te mando para casa. Aí eu fiquei lá, irmãos, naquela sala lá, de observação, e tinha um monte de gente, estava tudo entupido. Aí eu comecei a orar para o povo ir embora, porque não tinha lugar nem para eu sentar. Eu disse, Jesus, libera, vai liberando esse povo, tira esse povo daqui. Quando eu olhei, só tinha eu e uma senhora que estava reclamando mais do que eu. Eu disse, Jesus, eu agora quero ir para casa, eu preciso, já é quase 2 da manhã e eu ainda estou aqui. Aí o Senhor olhou para mim e disse, já está na hora, o que tinha de fazer já fez, o povo já foi embora, agora chegou a sua vez. Quando você tem certeza daquilo que você acredita, Deus muda a história, Deus confunde a medicina, Deus restaura a saúde, Deus cura, Deus faz o que ninguém pode fazer. Resiliência é acreditar. E se você for embora, não tem problema. Nós não almejamos o céu porque temos medo da morte. E o que eu não posso é deixar de acreditar que Deus é capaz de fazer aquilo que os homens não podem fazer. Resiliência é adaptar-se ao sistema, mesmo sofrendo, mas acreditando. Acreditar é o que nos faz viver os milagres de Deus. Acreditar é saber que Deus é capaz de fazer, de mudar, de implantar situação aonde ninguém já via mais jeito. Se você acredita que Deus é capaz de fazer um milagre na sua vida, fique de pé, por bondade. Eu queria que a irmã Silane cantasse aquele mesmo hino, por favor. E para a gente concluir, eu queria que você fechasse os seus olhos e adorasse a Deus. Glória a Deus. Por alguns minutos. Aleluia. E você entregasse para Deus. Glória a Deus. Aquilo que te causa espanto, preocupação, aquilo que te causa angústia. Mas você pode dizer, irmão, Deus já conhece as minhas condições, mas Ele quer ouvir da sua boca, porque Ele quer mudar a tua história. Glória a Deus. Se você souber, vá cantando, vá dando glória, vá adorando, porque enquanto você adora, Deus vai mudando história, Deus vai renovando o quadro, Deus vai visitando a tua casa, Deus vai quebrantando o coração. Enquanto você adora, Deus faz o milagre acontecer. Enquanto você adora, Deus visita a tua família. Enquanto você adora, Deus, Ele resolve o teu problema. Enquanto você adora, Ele cura a tua enfermidade. Enquanto você adora, Ele opera o milagre. Enquanto você adora, Ele abre a porta. Enquanto você adora, Ele faz o impossível. Enquanto você adora, Ele dá certeza daquilo que você acredita. Ei, continua acreditando, a última palavra é dele. Ele não desistiu, Ele não te abandonou, Ele não te deixou para trás. Pelo contrário, Ele está ao teu lado nesta noite. Ele está te vendo, está pertinho de você e está dizendo, continua sendo resiliente, continua sendo resiliente, acredita, não desiste. Eu sou na tua vida, eu mudo, eu faço o que ninguém pode fazer. Acredita que eu sou capaz. A verdade é que existe um mistério. Essa é a verdade. Aí dentro, uma força que excede entendimento, a razão para ter chegado até aqui. Ele sabe como você entrou aqui nesta Tem alguém que esteve Ele conhece você. toda a trajetória. Ele sabe o que ninguém sabe. Ele viu o que ninguém viu. E me trouxe até aqui pra te dizer. Lembra quando estava por um fio pra desistir? E quando faltou isso aqui pra você cair? Você está e de mesmo pé. assim você tentou, mas
Você está de pé. É a mão de Deus sobre a tua vida. Tentaram te derrubar, mas Ele te colocou de pé. Tentaram te ver para baixo, então mas Ele te levantou. Chorar, volte a sorrir.